como funcionam as perícias na Justiça do Trabalho e como nós, profissionais da SST, podemos interagir com esse meio. Vou te explicar o passo a passo de todo esse balé que é uma perícia, contando um caso real aqui do seu Malaquias, que trabalha no frigorífico Frango Falecido, que é um frigorífico aqui da região, tá? Primeira pergunta aqui, ó, quando que ocorre uma perícia? O seu Malaquias, ele não recebia insalubridade e ele foi demitido da empresa. E a empresa diz que, conforme os seus laudos, não era devida a insalubridade, porque tinha toda a proteção do mundo, seu Malaquias está super saudável depois de trabalhar lá na Frango Falecido. Só que seu Malaquias diz que não, porque um amigo me falou que ele tem direito, o advogado disse que a causa ganha e o vizinho disse que já processou a empresa e também ganhou. Aí o seu Malaquias vai lá e entra com uma causa trabalhista na Justiça do Trabalho para discutir se era devido ou não aquela insalubridade dele. Porque, segundo ele limpava a fossa do banheiro, ele fazia faxina, ele era mecânico, mexia com graxa, ele fazia a solda, fazia a pintura, ele limpava lá as tripas dos frangos falecidos do frigorífico, e tudo isso ele acha que é devido à insalubridade dele. Então, o que acontece? Nós temos alguns envolvidos nessa perícia. Então, ela ocorre quando tem uma divergência de entendimento quanto aos adicionais de remuneração, normalmente por insalubridade e periculosidade. Quem são os envolvidos? Nós temos o reclamante, que nesse caso aqui é o seu Malaquias, que é quem está reclamando algum direito que, no entendimento inicial dele, é devido e não foi pago. Nós temos a reclamada, que é a empresa, que está sendo acionada na Justiça do Trabalho. Nós temos os advogados das partes, que tem a parte autora e a parte ré, ou a parte reclamante reclamada. Nós temos o doutor excelentíssimo juiz. Nós temos também o perito, que é uma parte de confiança do juiz, que o juiz não é técnico. Não sendo técnico e havendo divergência de entendimento, ele precisa que um técnico avalie isso e produza um laudo para ele. Nesse momento entra o perito judicial, o perito do juízo, tá? E a empresa e também o reclamante, as duas partes, normalmente a empresa tem, o reclamante não tem, tá? Essa aqui é a realidade. Mas as duas partes podem ter o assistente técnico. E aqui precisa ser engenheiro, pessoal? Não, aqui o técnico de segurança do trabalho pode ser assistente. Ah, mas na minha região os advogados dizem que tem que ser engenheiro também. Isso é outra discussão. O Código de Processo Civil não veda a atuação do técnico de segurança, tá? Nós temos o preposto da empresa, que normalmente é ou um gestor, ou alguém do RH, alguém que conheça as atividades, que vai representar a empresa e falar as atividades e contexto de trabalho do reclamante, que pode ser igual às duas versões ou podem ter versões divergentes lá na hora da perícia, tá? E às vezes tem o paradigma. Quem é o paradigma? É uma pessoa que trabalha no processo e que o perito pode entrevistar durante a diligência pericial, tá? Quanto tempo nós nos envolvemos com uma perícia? Imagina que eu fui contratado para ser assistente técnico do seu Malaquias, tá? Lá na perícia do frigorífico Frango Falecido. Quando o advogado jurídico da empresa me acionou, eu pedi a inicial do processo, estudei os pedidos, elaborei os quesitos, a perícia foi agendada, juntei todos os documentos probatórios que eu quero apresentar como prova documental no dia da perícia, acompanhei a perícia, fiz o meu parecer técnico. Se o laudo do perito foi contrário ao meu parecer, eu ainda tenho a oportunidade de fazer uma impugnação desse laudo, fazendo quesitos complementares, e aí vai para o processo lá para o juiz avaliar se faz nova perícia ou se ele ignora o meu parecer e acompanha o laudo do perito e acabou, tá? Então tem início, meio e fim esse processo pericial. É claro que sempre que ocorre uma perícia e a gente faz essa análise, nós perdemos o processo, o perito entendeu que era insalubre, os nossos documentos não foram suficientes para provar, as avaliações não foram consideradas, ou os EPIs não estavam bem dimensionados na ficha, ou o CA não era adequado, não sei. Nós podemos usar o laudo pericial para aprender e melhorar e refinar e fazer um PDCA do nosso processo de gestão, tá? Agora, a participação naquele processo judicial acaba depois da impugnação dos quesitos complementares, do nosso parecer técnico, depois da perícia, beleza? Então é isso. Então nós temos a petição inicial, que é quando o seu Malaquias chamou aqui o seu advogado e ele entrou na justiça, é feita uma petição inicial, que são os pedidos. O que o seu Malaquias quer? Ele quer insalubridade, em qual grau, por qual motivo, ele quer periculosidade, e normalmente, pessoal, não é feita uma ação judicial para cobrar só insalubridade e periculosidade. Normalmente vem hora extra, vem lavagem de uniforme, vem hora em itinerário, que isso aí caiu fora, né, com a reforma trabalhista, às vezes vem até dano moral, às vezes vem, enfim, vem um monte de coisa, tá? Contestação é a parte onde a empresa se defende da petição inicial. Seu Malaquias está dizendo os porquês que ele está cobrando esses pedidos aqui, e a empresa está fazendo a defesa e apresentando os porquês que acha que não é devido, que seu Malaquias está ficando maluco, que aqui na Frango Falecido é tudo perfeito, que não tem nada para ele cobrar. Nós temos a audiência, depois que
é entregue então a petição inicial para o juiz, tem a contestação por parte do jurídico da empresa e é marcado então a audiência. Pode ser uma audiência de conciliação ou pode ser dispensada e direto para o cacete mesmo, tá? Que é o que normalmente acontece. Depois nós temos então o agendamento da perícia. Quando chega na fase do processo de avaliar então a insalubridade ou a periculosidade, o juiz marca a perícia, ele designa um perito, que é um engenheiro de segurança da sua confiança, que já tem cadastro na vara do trabalho, etc. E aí nós temos as fases da perícia. Lá no dia da perícia agendada, nós temos a oitiva, que o nome já diz, oitiva, de ouvir, onde o perito ouve o reclamante e ouve o preposto da empresa, e o assistente técnico, que pode ser qualquer um de nós aqui, nós também temos voz ativa aqui na hora da oitiva. Nós podemos ouvir todo o relato do trabalhador e da empresa e fazer perguntas. Se o perito não permitir que o assistente técnico faça perguntas, ele está incorrendo em uma infração conforme o Código de Processo Civil, porque o assistente técnico tem a mesma prerrogativa do perito. Os bons peritos, eles dizem lá no início, olha, seu Malaquias, eu sou mandado pelo juiz e o seu Jonathan aqui, ele é assistente da empresa, ele tem a mesma prerrogativa que eu, portanto, ele pode lhe fazer perguntas e eu tenho que anotar suas respostas, tá? Depois da oitiva, nós vamos a campo fazer a inspeção pericial. Durante a perícia podem ser apresentados documentos, esses documentos podem ser ordem de serviço, treinamento, ficha de EPI, CA do EPI, etc, etc. Podem ser também medições, avaliações ambientais, de calor, de ruído, de vibração, de químicos. O perito e o assistente podem tirar fotos, podem entrevistar os paradigmas, como eu falei. E, por fim, o perito do juízo tem um prazo, aqui no Rio Grande do Sul é de 15 dias depois da perícia normalmente, tá? Mas pode variar. O perito tem um prazo para apresentar o laudo, o assistente técnico pode antecipadamente ou não apresentar o seu parecer, e nesse parecer, ou depois do parecer ainda, pode ser feita a impugnação. Deu para entender, né? Impugnação, ou seja, eu discordo do perito, o meu parecer está correto, e eu vou apresentar os motivos pelos quais eu discordo do perito e fazer quesitos complementares para tentar convencer o perito a retificar o laudo dele, o que infelizmente quase nunca acontece, tá? Então, esse é o contexto de uma perícia. E aqui é uma grande oportunidade dos profissionais de SST terem ou uma renda extra, ou um trabalho além do CLT, ou complementar o seu portfólio de serviços, oferecer então esse serviço de assistência técnica, beleza? Um abraço, até mais.